Uma massa, um recheio, alguns minutinhos no forno e esse é o resultado que você vai ter, um pão recheado. Todo passo a passo você confere depois da vinheta. Nós vamos precisar de uma xícara de farinha de trigo. A xícara que eu estou usando aqui, a medida dela é de 250 ml. Meia xícara de água. Quando a gente for utilizar, ela precisa estar morna. 3 colheres de sopa de farinha de trigo. 2 colheres de sopa de fermento biológico seco. Meia colher de chá de sal. 2 colheres de sopa de azeite e meia colher de chá de açúcar. Esses são os ingredientes base para a gente fazer a esponja e a massa desse pão que vai ser recheado. Para fazer o recheio, nós vamos precisar de 160 gramas de espinafre. Se o espinafre que você tiver na sua casa, ele for grande, você usa a metade. Se ele for pequeno, você pode usar ele todo. Uma vez que refogado, ele tende a reduzir a quantidade. Meia xícara de queijo mussarela, 2 colheres de chá do tempero 7 vegetais, mas você pode utilizar o tempero que você tiver aí na sua casa. Aqui, gente, esse tempero, eu estou utilizando ele e ao mesmo tempo substituindo o sal. 2 colheres de sopa de creme de ricota, 4 dentes de alho picado, 1 colher de sopa de azeite. E agora a gente vai preparar a esponja. Em uma bacia grande você vai colocar a água morna. Em seguida acrescente o fermento. O açúcar que eu estou utilizando aqui, ele é o demerara, por isso ele está mais amarelinho. E com o fouet você vai mexer bem. Em seguida, você vai acrescentar as 3 colheres de sopa de farinha de trigo. É sempre bom peneirar, porque assim a massa ela fica mais fofinha. Depois de misturar bem, você vai cobrir com um pano de prato e vai deixar descansando por 20 minutos. Esse primeiro preparo é a esponja da massa. Já se passaram 20 minutos e olha só como fica essa esponja. Ela fica assim, cheia de bolhas. E agora nós vamos acrescentar 1 xícara de farinha de trigo. Novamente nós vamos peneirar, porque quanto mais fofinha a massa, melhor. Todos os ingredientes, assim como as quantidades, eu vou deixar também na descrição do vídeo. Terminamos de peneirar essa farinha, agora nós vamos colocar o sal e as 2 colheres de sopa de azeite. Agora nós vamos misturar com a ajuda de uma espátula e depois coloque a mão na massa e sove por uns 4 minutinhos. Já vai deixando o seu like, comenta, fala pra gente o que você tá achando dessa receita e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, porque assim, sempre que a gente postar um vídeo novo, o YouTube vai avisar você. Massa sovada, é hora de deixar aqui na bacia e vamos cobrir novamente e deixar essa massa descansando por 1 hora. Enquanto isso, nós vamos refogar o espinafre e preparar o recheio. Frigideira pré-aquecida, coloque 1 colher de sopa de azeite, adicione o alho, refogue um pouco para poder perfumar esse azeite. Você não quer deixar fritar o alho, porque se ele fritar, vai ficar amargo e a gente não quer isso. Agora, acrescente o espinafre, o tempero 7 vegetais e vá refogando, sempre trazendo o espinafre que está na parte de baixo para cima. Parece muito espinafre, mas depois de refogado, ele reduz.
Gente, para refogar tem que ser rápido, porque se ficar muito tempo também, o espinafre ele fica com um gosto meio amargo. Agora eu vou tirar qualquer excesso de líquido desse espinafre e em seguida eu vou transferir para um prato e vou cortar ele para que ele fique em pedaços bem pequenos. Espinafre cortado, agora vamos acrescentar as 2 colheres de sopa de creme de ricota, vamos adicionar também o queijo e em seguida é só misturar bem para que fique encorpado todos os ingredientes. A junção de todos os ingredientes você deve fazer uns 5 minutinhos antes de abrir a massa. Tá? Esse recheio ele precisa estar em temperatura ambiente, porque se você colocar ele na massa estando quente, automaticamente a massa ela vai dar uma pré-cozida e não é isso que a gente quer. Prontinho, vamos deixar reservado porque agora vamos abrir a massa. 1 hora depois e a massa fica assim, bem fofinha. Esse é o ponto certo que a massa tem que ficar. Aqui eu vou dividir essa massa em 2 partes, porque a gente vai utilizar a primeira parte para fazer a base e a outra para fazer a segunda camada. Unte a bancada com um pouco de farinha de trigo. Pegue uma parte da massa, deixe no formato de uma bola para facilitar na hora de abrir. Passe um pouco de farinha de trigo no rolo para evitar que a massa grude. E para abrir essa massa, você vai fazer assim. Coloque o rolo no meio da massa. Você vai abrir para o seu lado, no caso para frente, e depois para trás. E aí você vai abrindo de maneira que essa massa ela fique de forma arredondada. Como medidor, eu estou usando um prato de sobremesa. E aí eu faço o teste. Eu coloco o prato sobre a massa. Se precisar abrir mais essa massa, aí eu vou repetir o mesmo processo com o rolo. Sempre abrindo a massa do centro para as pontas. Abrir um pouco mais a massa, é hora de fazer o teste novamente com o pratinho. Ficou do tamanho que a gente quer? A gente vai cortar o excesso de massa. Você pode cortar com um cortador de pizza ou até mesmo com uma faca. E não descarte o resto da massa, tá, gente? Massa sobrou, a gente vai reservar porque dá para utilizar para fazer um mini pastel de forno ou até mesmo uma mini pizza. Para você que acompanha os vídeos aqui no canal, já percebeu que eu utilizei essa mesma massa para fazer outras receitas. Então eu vou deixar no card aqui algumas receitas que eu já fiz utilizando essa massa como base. Então, depois que você assistir esse vídeo, é só você ir lá conferir também. Depois de abrir as 2 massas e cortar elas do mesmo tamanho, nós vamos colocar o recheio em uma parte e em seguida nós vamos cobrir com a outra parte da massa. Feche bem unindo as 2 massas para que não fique nenhuma pontinha aberta. É uma receita simples, é fácil de fazer. O recheio você pode fazer da sua preferência. Se você quiser fazer maior esse pão recheado, é só você dobrar a quantidade dos ingredientes. Terminamos essa parte, você vai pegar um copinho
O que eu estou usando aqui, ele tem 6 centímetros de diâmetro. Você vai colocar no centro da massa e com uma faca, vá cortando até criar 12 tiras igualmente espaçadas. Depois que a gente termina de cortar essas tiras, nós vamos pegar e dar 2 voltas na massa, como eu estou fazendo aqui. Esse processo de rechear, cortar as tiras e enrolar, era para me ter feito direto na forma. Acabou que eu inverti aqui na hora da montagem e para transferir esse pão, digamos assim, eu vou precisar utilizar o fundo de uma daquelas formas que tem o fundo removível para transferir da pedra, no caso aqui da minha bancada, para a forma de pizza. Então eu recomendo que antes de rechear, você já deixe uma base na forma que você vai levar para o forno, coloca o recheio, cobre e faz esse processo, como eu falei, de cortar as tiras já na forma que vai direto para o forno. Porque fazendo como eu fiz aqui, que foi invertendo os processos, você precisa ter algo para tirar esse pão da sua pedra e colocar na forma. Faça essa parte com cuidado, caso você inverta na hora da montagem, como eu fiz aqui. Agora a gente vai levar para assar. O forno já está pré-aquecido a 200 graus e nós vamos deixar por 30 minutos ou até que ele fique bem dourado. 30 minutos depois e esse é o resultado. É um ótimo aperitivo para você degustar acompanhado de um molho de sua preferência. Esse molho que eu fiz aqui, ele tem cebola, alho e salsa desidratada. Coloquei uma pitada de sal e pimenta e 2 colheres de sopa de azeite. Mas como eu disse, o molho é de sua preferência, você pode utilizar inclusive o ketchup. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima semana com mais uma receita. Um grande beijo, tchau e até lá!